Olá, pessoal! Vou falar um pouco sobre as estruturas celulares e os fatores de virulência associados aos bacilos gram-negativos não fermentadores. Primeiro, vamos fazer um apanhamento das características gerais desse grupo. Eles são ubiquitários, ou seja, podem ser encontrados em vários lugares, são não esporuladores, são aeróbios, possuem baixa atividade metabólica, o que torna a identificação bioquímica complexa, sendo de extrema importância as características macroscópicas e microscópicas para a correta identificação do patógeno, são capazes de oxidar carboidratos, eles são considerados oportunistas e têm grande importância clínica em casos de infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, e a maioria são oxidase positiva e móveis. Na clínica, temos dois gêneros muito comuns dos bacilos gram-negativos não fermentadores, que são as Pseudomonas e o Acinetobacter. E as espécies que são mais isoladas comumente são a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii. Então, bora lá começar a falar das estruturas e dos fatores de virulência da Pseudomonas aeruginosa. Mas antes de tudo, é bom lembrar que as infecções causadas por ela envolvem diferentes órgãos e tecidos, e consequentemente seus fatores de virulência são bastante diversificados e em grande número. Alguns fazem parte da sua estrutura celular e outros são produtos extracelulares. Nos componentes estruturais temos as fímbrias ou pile, flagelo, o lipopolissacarídeo ou LPS, o alginato biofilme e os extracelulares são as exoenzimas SU, a exotoxina A, proteases, fosfolipase, pigmentos e sideróforos. Ah, e uma observação, a Pseudomonas aeruginosa tem uma íntima relação com a fibrose cística, que é uma doença genética grave de herança autossômica recessiva, tendo como principal manifestação clínica a doença pulmonar obstrutiva crônica progressiva. Com esse belo desenho feito por mim, agora vamos aos componentes estruturais. A Pseudomonas aeruginosa produz uma fímbria do tipo 4 que medeia sua adesão às células epiteliais. É a principal adesina associada à virulência. Esse micro-organismo também apresenta adesinas não fimbriadas, que medeiam sua fixação ao muco. Estas adesinas são particularmente importantes na fibrose cística, na qual a adesão ao muco é de fundamental importância para a colonização dos pulmões. A Pseudomonas aeruginosa é móvel e possui um único flagelo polar que pode ser classificado nos tipos A e B. Estudos apontam a relevância da motilidade dessas bactérias em caso de queimadura, pois elas são capazes de se disseminar da área primária queimada, produzindo bacteremia, enquanto amostras imóveis não são invasivas. O lipopolissacarídeo LPS confere atividade imunoestimulante, já que quando a bactéria morre ou sofre autólise da parede celular, o LPS é liberado e a porção lipídica da molécula entra em contato com outras moléculas hidrofóbicas, como membranas celulares e domínios proteicos, o que estimula a liberação de citocinas e aumenta a produção de anticorpos no hospedeiro. Além disso, o LPS também pode promover a adesão da Pseudomonas aos tecidos pulmonares e às células da córnea. O alginato é um exopolissacarídeo mucoide que forma uma cápsula proeminente na superfície bacteriana e é bastante importante na virulência da Pseudomonas aeruginosa, principalmente nos processos pulmonares relacionados à fibrose cística. Atua como um fator antifagocitário e fator de adesão, além de conferir uma alta tolerância a anticorpos e impedir a difusão dos antibióticos. O biofilme está relacionado com a síntese de alginato, já que essa síntese permite formar uma matriz altamente hidrofóbica que ancora as bactérias em uma superfície colonizada, formando microcolônias rodeadas de uma matriz exopolissacarídea, constituindo de uma comunidade bacteriana bastante organizada. O biofilme ele facilita a disseminação da bactéria no hospedeiro, confere proteção e intercâmbio do material genético, além de dificultar a difusão de antibióticos. Agora vamos aos fatores extracelulares. As exoenzimas S e U são proteínas introduzidas nas células do organismo por meio do sistema de secreção do tipo 3, presentes na Pseudomonas aeruginosa. Supõe-se que a principal função delas é defender a bactéria da fagocitose mediada por neutrófilos e por macrófagos. A exoenzima S é tóxica para os neutrófilos e a exoenzima U para os macrófagos. A exotoxina A, que como o próprio nome sugere, é uma toxina que promove a morte celular.
As proteases são responsáveis pelas lesões de pele e tecidos em geral, associadas com hemorragia e necrose. Estas enzimas são produzidas por quase 90% das amostras de Pseudomonas aeruginosa, agindo em conjunto com a degradação da elastina, danificando o tecido pulmonar e os vasos sanguíneos, o que facilita a disseminação da bactéria a partir dos sítios localizados da infecção. A fosfolipase C e o raminolipídio. A fosfolipase lisa células mediante a clivagem dos fosfolipídios presentes nas membranas. As duas substâncias agem sinergicamente no sentido de destruir o surfactante pulmonar. Na ausência do surfactante, os alvéolos tendem a colabar. No caso, o raminolipídio solubiliza o surfactante e a fosfolipase o degrada. A pioverdina e a piocionina são pigmentos metabólicos secundários produzidos pela bactéria e inibem tanto a proliferação da epiderme humana e linfócitos do hospedeiro, quanto a proliferação de outras entidades bacterianas. Os sideróforos. As bactérias necessitam de fontes de ferro para o seu desenvolvimento. E como elas não produzem o ferro, é gerado um sistema que captura esse componente diretamente do hospedeiro ou do ambiente. No caso da Pseudomonas aeruginosa, ela sintetiza quelantes de alta afinidade chamados de sideróforos. Em relação às estruturas e os fatores de virulência do Acinetobacter baumannii, que também conta com uma bela ilustração, temos o AMPA, que está relacionado com a indução de apoptose nas células hospedeiras, aderência e invasão das células epiteliais, formação do biofilme e resistência sérica. O lipopolissacarídeo, que confere a evasão do sistema imune e ativação da resposta inflamatória no hospedeiro. A cápsula, que está relacionada com a evasão do sistema imune e crescimento e presença do soro. A fosfolipase D, que está envolvida com a resistência sérica, disseminação bacteriana e sobrevivência bacteriana em vivo. A proteína ligadora de penicilina, que configura a biossíntese do peptidoglicano, estabilidade celular e crescimento em presença do soro. As vesículas de membrana externa, que estão relacionadas com a liberação de fatores de virulência para o citoplasma da célula hospedeira e transferência do material genético entre células bacterianas. E a acinetobactina, que está associada com o sistema de aquisição de ferro, os sideróforos, e a apoptose celular. Então, pessoal, esse desenho que fiz foi na tentativa de representar que as Acinetobacter são cocobacilos. Aproveitando o gancho, elas também são bactérias imóveis e oxidases negativas, diferentemente das Pseudomonas aeruginosa. Além disso, caso não tenham percebido, a Acinetobacter baumannii possui bem menos fatores de virulência que a Pseudomonas aeruginosa, mas isso não significa que ela seja uma bactéria inofensiva. Uma das características mais marcantes das espécies de Acinetobacter é a sua extraordinária capacidade de desenvolver mecanismos de resistência múltipla contra as principais classes de antibióticos comercialmente disponíveis. Coloquei essa tabela que resume os fatores de virulência e genes com suas respectivas relações com a patogênese da Acinetobacter baumannii.